É aquela história, né? É aquela história, né? É a história da padronização, né? E das recomendações, que quanto mais a gente tentar seguir, melhor, né? E a gente vê há décadas até esses movimentos, tem um movimento muito forte aqui no Brasil, inclusive com pessoas daí dando uma contribuição muito grande, mas a gente vê as recomendações vindo da Europa, especialmente da Alemanha, desde sempre, né? Estados Unidos também, né? Mas aí os comitês de engenharia, os grupos de engenharia, e a NAMUR é um deles lá na Alemanha, trabalham por isso aí, né? Tem que ter, essa parte tem que ter. Eu achei assim interessante, você começa a ler depois que vem o tema, né? É a facilidade do pessoal de campo entender a norma. Então, isso que eu achei muito bom. Totalmente diferente Sim, das outras, que você acaba criando um comitê dentro da empresa para discutir, para conversar. Essa não, você de uma maneira fácil, você leva até para o pessoal de campo e no dia a dia deles. Tiro aqui exato. não fazer barulho? Tá fazendo. É só a questão da Quando eles implementação. admitem uma pessoa, fica lá, tem, admitindo. Né? Estamos falando aí. É configuração. Alex, o que foi? Desculpa, eu estou fazendo um comentário aqui de como tirar o barulho para as pessoas que estão sendo admitidas. Eu acabei pensando alto. Eu já colocar no mudo aqui, desculpa. Imagina. Bom, gente, vamos lá? Começar iniciando mais um café hoje com diagnósticos inteligentes de instrumentos, e vamos falar um pouquinho sobre a Namura NE-107. Temos o prazer de ter com a gente o Marcos Endreshaus. Vou fazer uma breve apresentação aqui, depois eu falo um pouquinho do currículo dele. Aliás, vou falar no próximo. Então, nós aqui na Bahia estamos comemorando 30 anos, desde 1990, e a ISA Internacional 75 anos. Café ISA Seção Bahia, era para ser realmente um café pela manhã, mas a gente resolveu mudar o horário, principalmente pelo público. Então, a gente chegou à conclusão que o público à noite era melhor e virou um café jantar, um café lanche. E hoje nós temos aí o prazer de ter o Marcos Vinícius Melo, ele é da Endreshaus, MBA, é formado no ITA, né? Dispensa a apresentação do ITA. Em marketing pela EGV, mestrado em marketing pela USP, tem 16 anos de experiência em automação industrial e trabalha na Endreshaus desde 2014 e atua como gerente da indústria química, especialista em segurança na automação de processos industriais. Vou falar aqui rapidamente, eu vou pedir para que todos marquem 3 datas que para nós muito importante. Primeiro, dia 30 de setembro, nós vamos ter uma conversa, um bate-papo com o Davi, um dos maiores especialistas em válvulas de controle do Brasil. Essa conversa com o Davi vai ser para membros da ISA de todo o Brasil, logicamente, e convidados. E vamos falar sobre, ele e seus convidados, sobre válvula de controle e o impacto. Aliás, o impacto aí está redundante, dos posicionadores inteligentes no controle de processo. Esse é um outro tipo de evento, que nós fazemos 2 tipos de evento aqui na ISA Seção Bahia. O café com tecnologia, que é esse que o Marcos hoje vai nos dar o prazer de compartilhar o seu conhecimento, e o bate-papo, que é o Café Com. Pedindo para salvar a data aí também, o Marco Antônio Ribeiro vai dar o treinamento aí de instrumentação industrial. E, principalmente, nós vamos entender como que nós chegamos à digitalização dos instrumentos hoje e à transição digital. Que hoje é muito bonito, muito falado, muito dito, digitalização de instrumentos, transição digital. Mas e daí? De onde veio? Onde começou? Então, o Marco Antônio vai fazer esse treinamento aí de 13 a 23 de outubro. E nós
Ainda em outubro, segurança cibernética, nós vamos trazer o pessoal da Balmier, que entre outros representa Richmond Belden no Brasil, um café ISA Seção Bahia com segurança cibernética. Como proteger sua rede industrial? Falar rapidamente da ISA. A ISA, para quem não sabe, é a Sociedade Internacional de Automação, tem 75 anos, sem fins lucrativos, é voltada para engenheiros, técnicos, estudantes, gerentes, empresários do ramo de automação e instrumentação. No mundo, nós somos em torno de, hoje já, 39 mil membros, temos 135 seções e estamos presentes em 44 países. O conteúdo da ISA é de alta qualidade. Quem conhece, quem é membro ou quem não é membro, conhece as normas ISA, os treinamentos ISA. Então, o conteúdo realmente é de alta qualidade. Aqui, falando um pouquinho, quais são os conteúdos da ISA? Normas, treinamentos, certificações, vídeos, revistas, newsletter, webinars, conferências virtuais, tipo essa que nós estamos fazendo, blogs, AutoKeys e muitas outras coisas. As normas ISAs, 99% das normas de instrumentação publicadas pelo IEC foram originariamente iniciadas na ISA. ISA, treinamento e educação. E o mais importante, sua empresa está preparada para amanhã? Nós podemos ajudar. Então, os membros ISA que participam aí que são das grandes empresas, venham para a ISA. A ISA pode muito ajudá-los, consequentemente, suas empresas. Os programas da ISA, nós já tivemos até um webinar sobre isso. Temos o CAP, que é a certificação do profissional de automação voltadas para engenheiros, e o ICST, que é voltado para técnicos, tanto de instrumentação quanto de automação. Temos as publicações, nós temos a revista AINTEC, uma recente pesquisa entre os membros e ex-membros ISA, perguntados por que renovariam ou por que seriam associados à ISA, eles responderam 70%, que seria pela publicação da AINTEC, uma revista realmente de alto gabarito. E hoje nós temos, além dessas da Intec Focus, do MES, nós temos outra que é de propriedade da ISA, a revista de automação. Bom, não está indo aqui por algum motivo. O que eu peço é que tornem-se membros da ISA, venham para a ISA, precisamos de mãos, precisamos de cabeça, precisamos de gente. Temos aí o site da ISA Internacional, que acabou de lançar o ISA Connect. Para quem for membro ISA, eu sugeriria que entre no ISA Connect, cadastre-se. Ele será um LinkedIn assim, melhorado, muito melhorado, para a área de automação e instrumentação. E o nosso e-mail está aí embaixo. Meu nome é Jerônimo Mendes, para aqueles que não me conhecem, eu esqueci de falar meu nome. Boa noite, boa apresentação e obrigado a todos pela presença. Muito bem. Então, eu começo agora, né, Jerônimo? Eu só estou tentando descompartilhar aqui. Ah, tá. Se por acaso eu não... Ah, consegui. Ah, foi. Legal.
Obrigado. Então, agora obrigado, Jerônimo. Colocar aqui a minha tela, compartilhar. Eu costumo dizer que a frase mais dita desse período, desses meses de isolamento é: minha tela está aparecendo já, né? A Mais que sua tela está aparecendo, mas ela não está em modo apresentação. Opa, a gente coloca ela agora. Aí, Obrigado. quando você também pode fazer depois uma apresentação de quem é o contato da Endres House aqui na Bahia também. Perfeito. Essas duas pessoas, esses dois contatos estão aqui na reunião. Pode Mas aparecer na imagem se quiser também. isso, legal, legal. Então, vou pedir para a Viviane e para a Karen aparecerem aí. A Viviane, tá? A Viviane Leite, que está aí, ela é a nossa gerente de contas, que atende principalmente a Bahia, mas também atende lá na região norte, né? E a Karen é a nossa gerente regional, que ela tem a gestão aí de todos os nossos canais, nosso gerente de conta do Nordeste, Rio de Janeiro e Vale do Paraíba, né? Que, por sinal, é onde eu estou agora, na região de São José dos Campos. Meninas, deem um alô aí. Boa noite a todos. Como o Marcos já me apresentou, sou a gerente regional aí Norte e Nordeste, né? Só que dentro do Norte e Nordeste da Endres House, a gente coloca aí o Rio de Janeiro, tá? E o Vale do Paraíba, tá certo? Fico aqui, né, na Bahia, já sou cidadã baiana já desde 2011, né? Então, minha residência é aqui, então tô junto com vocês aí, até principalmente com o pessoal da ISA já há bastante tempo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Viviane. Desculpe, eu estou com outro notebook. Esse daqui eu estou com a câmera ruim, por causa do acesso ao Zoom. Mas eu atuo na área de instrumentação desde 95. Passei por algumas empresas. Estou na Endres House desde 2013. Atendo aqui na Bahia e Sergipe segmentos de química e petroquímica. E como o Marcos Melo falou, atendo também o estado do Amazonas. Obrigada a todos aí pela presença. E se a gente tiver alguma dúvida para qualquer assunto da Endres House, para qualquer unidade da Endres House, unidade de negócio, fala com a Viviane em primeiro lugar, né? Isso. Ok. Exato. E a gente está também com um convidado ilustríssimo, como tantos outros aqui, mas particularmente que é de casa, da nossa casa, que é o nosso CEO América Latina, né, o Carlos Berens. Carlos, por favor, dê o ar da graça só para dar um oi para todo mundo. Olá, bom que ainda não tirei a camisa de trabalho do dia, porque não tinha previsto esta aparição. Obrigado, boa noite a todo o pessoal. Desejo a todos uma ótima palestra. Não tenho dúvida que o MV não vai defraudar com a qualidade da apresentação dele. Obrigado. Obrigado, Carlos. Gente, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a Isa Bahia, especialmente ao Jerônimo e ao Alex pelo convite. Não sei se vai passar alguém aqui batido, porque no momento que eu comecei a apresentar, eu parei de olhar a lista dos participantes, mas eu já vi amigos muito queridos que estão aqui, companheiros de caminhada, né? O Eric Garcia, o Aliomar, da Braskem, o Carlos Gebauer, da BASF, Juan Cabaleiro, um amigo muito querido também, que já trabalhou com a gente, o André Vieira, o Ellison. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento com vocês aí e ver gente de peso aí, né, nessa área, faz até a gente tremer na base, né? Então, eu espero de verdade poder atender as expectativas aí. Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar de diagnóstico. Diagnóstico é um assunto aí que, puxa vida, tanta gente fala, tanta gente faz propaganda, tanta gente faz, né, merchandising, né, faz publicidade disso, mas porque é um negócio importante, né? E a gente sabe que não é só importante na nossa área, né? Você pegar o corpo humano aí, né, você fala, poxa vida, eu estou sentindo dor, né? Qual é a primeira coisa que você faz? Bom, se você tiver com a garganta arranhando, tiver um pouco febril, você vai lá, toma um antitérmico, já ia falar marca aqui, né? Acho que não pode.
Mas você toma um antitérmico, alguma coisa, mas você vê que tem mais sintomas associados, você já fala assim, puxa vida, né? Será que já não é melhor ir num especialista, né, para ver o que é que eu tenho, né? Então, o nosso corpo não segue o padrão aí da Namura em E107, porque é uma máquina bem mais complexa, né? Mas, por exemplo, se você sente dor no peito pode ser várias coisas, né? Pode ser dor muscular por causa de exercício, pode ser algum problema, né, do coração, pode ser gases, pode ser postura, pode ser uma série de coisas. A dor no estômago também, pode ser gastrite, pode ser, enfim, emocional, uma série de coisas. Dor de cabeça, né? Você já deve ter ouvido falar que dor de cabeça pode ser resultado da articulação temporomandibular aqui, né, ATM, que a gente fala, de você ficar apertando quando está tenso dormindo e não sentir. Pode ser problema na vista, pode ser desidratação, você está bebendo pouco líquido, pode ser coronavírus, pode ser cartão de crédito. Então, assim, tem uma série de coisas, de sintomas aí, e que trazem, de causas que trazem uma imprecisão, faz a gente ter que procurar um especialista. É por isso que, ainda bem, no nosso mundo da instrumentação, da automação e tudo mais, a gente espera que o troubleshoot, né, ou então as causas e o que fazer sobre as consequências, elas possam ser mais claras e nos tragam aí, né, ações mais imediatas, né? Mas aí vocês já devem ter visto ou vivido, quem é da área aí de manutenção, né, histórias como aí a do nosso colega. Para não correr riscos, eu vou chamar ele de Marquinho, né, que aí é o meu nome Marcos mesmo, então não tem problema. Então, o Marquinho estava lá na hora do almoço, e aí viram lá na sala de controle que parou a medição de temperatura numa bandeja lá da torre XPTO lá de fracionamento, né, de destilação. Aí é meio-dia, tem que subir para olhar o instrumento e ele não sabe exatamente qual que é o problema, e o controle lá da temperatura da bandeja é importantíssimo, e, poxa, o que é que vai? Estava na hora do almoço, ele parou tudo, foi, subiu, debaixo daquele sol a pino, que aí eu sei que o sol não é para os fracos, né? E aí ele vai, chega lá, puxa vida, esqueci de papel e caneta, aí anota aqui no braço mesmo, um enorme de um código que aparece no display do transmissor lá, erro 5963440, sei lá. E aí ele desce tudo aquilo, morrendo de fome, com aquele sol bravo pra caramba. Aí lá vai ele na sala de manuais, né? Puxa aqueles gavetões, né, de madeira, assim. E tem um detalhe, que o Marquinhos é alérgico, né? Coincide bem com a minha história, que eu tenho uma alergia enorme, né? A poeira, para mim... Então, no primeiro manual, ele começa a espirrar já. E vai, acha o manual do fabricante, chega na página 300, ele chega lá no manual e encontra, então, a informação. Procure o representante mais próximo. Então, é o hashtag quem nunca, né? Então, isso daí é odiável, né? É detestável, né? Então, é por isso que esse assunto que a gente vai falar hoje aqui, ele traz uma facilidade, como o Janu estava falando agora, de entendimento, de clareza do que está acontecendo com o equipamento, tá? Eu peguei alguns print screens de troubleshoots que a gente tem na internet, né? De fabricantes variados aí, não vai aparecer nem nada, mas aqui é para vocês terem só uma ideia, né, da dificuldade de quem está tendo que, em campo, cuidar de tanta coisa, ainda precisar entender coisas escritas como essas aqui. Então, ó, mensagem diagnóstica, aí você tem aí 4 mensagens e fontes prováveis, você tem aí 5 fontes prováveis. Então, você tem que ir fazendo aí o zigue-zague, aí a combinação para tentar entender o que está acontecendo, testar uma por uma, né? Aqui outra, né? Também várias opções aí, contacte o fabricante, né, o representante mais próximo aí da região. Isso não é um telefone. Telefone? Achei que era alguma pergunta aí. Tá. Aí aqui, né, tela de configuração de erro, e aí você tem várias opções. Claro, né, existe uma inteligência embarcada aí no instrumento.
mas em várias ocorrências aqui nessa tabela você pode ver, contate o representante, contate o fabricante. Então, por isso surgiu da parte da Namur, em 2006, a ideia de se padronizar isso, né? E de você tentar trazer clareza com relação a essas informações. Primeiro, quem é a Namur? Eu não vou arriscar, o nosso CEO aí, ele fala alemão e vai... eu arrisco dizer que ele vai pronunciar isso aí com o pé nas costas, mas eu não vou arriscar, mas para português é a Associação de Usuários de Tecnologia de Automação em Indústrias de Processo. Existe aí desde o fim da década de 40, né, e ela é alemã. Então, na verdade, ela é uma associação, uma organização com atualmente, mais de 140 empresas associadas. Até 2003, né, você tinha aí apenas indústrias como essas associadas a esse grande órgão que é a Namur, e depois, então, outras empresas, engenharias, fabricantes puderam fazer parte. A Namur, ela possui as NEs e as NAs, né? As NEs são as normas ou recomendações, né? E as NAs são os worksheets, né, de trabalho, né, em que você tem mais planos de ação, de execução mesmo, relacionados às NEs. E quando a gente pensa em Namur, a gente pensa logo no 4A20, né? A primeira coisa que a gente pensa aí é naqueles níveis de corrente aí de sinal analógico, né? Abaixo de 3.6 mA, falha do sensor, entre 3.6 e 3.8 é uma falha detectável para baixa corrente, falha de baixa, underrange, etc. 3.8 a 4 é o underrange, melhor dizendo, né? 20,5 a 21 a medição acima do range e falha de alta acima de 21 mA. Isso daí é a Namur NE43, tá? Então, a gente tem as representações aqui, e a gente tem, inclusive, possibilidade de, para alguns instrumentos, configurar aí esses modos de falha aí. Só que ela tem muito mais NEs que a NE43, né? Tá aqui, ó, NE43 na diagonal superior direita. Né, padronização do nível de sinal para falhas, né, informação para transmissores digitais, etc. Ela tem 96 guidelines, né, entre elas, que são as recomendações, né, as recomendações ou normas, tá? E aí a gente tem coisa para tudo, né? Tem recomendação para montagem de posicionador, recomendação para boas práticas de proof test, né, que é a NE106, para a parte de controle, enfim, a recomendação para alimentação, né, alimentação elétrica, auxiliar e assim por diante. A NE43 é que eu acabei de comentar, né, e aí veio então em 2006 a NE107. A NE107 passou por uma revisão em 2017 e esse grande boom, né, que aconteceu aí relacionado à NE107 foi nesse ano, né, foi em 2017, que quando você viu mais fabricantes, tanto da parte de automação mesmo, de controle, de PLC, DCS, etc., quanto fabricantes da parte de instrumentação de campo, falando da NE107, tá? Mas inteligência embarcada é algo que se fala aí desde pelo menos com mais intensidade, desde a década passada, né? Os anos 2000, assim, até 2010, que a gente teve situações importantes, né, emblemáticas relacionadas a acidentes na indústria química. E eu posso afirmar categoricamente para vocês, trabalhei já desde 2004, talvez muitos de vocês também, já em outras indústrias que não indústria química e petroquímica, e eu posso falar que hoje essa questão de padronização, de norma, de segurança, ela é bem mais avançada na nossa indústria. Por quê? Porque a gente já teve muitos acidentes na indústria química em
especialmente em outros países, né? Tem um acidente aí de Bhopal, tem um acidente de Buncefield na Inglaterra, e o acidente de Buncefield, particularmente falando, foi uma das primeiras os laudos do acidente de Buncefield foram uma das primeiras literaturas onde se apontou a importância de haver inteligência embarcada em dispositivos de medição e detecção de variáveis, né, para controle, ou então para segurança. Eu lembro que na época do meu mestrado, né, meu mestrado ele foi sobre a percepção do fabricante, perdão, a percepção do comprador, né, de uma indústria relacionada à origem de um bem de alta tecnologia, né? E aí, no caso, foi para automação e para aviação que eu fiz. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um diretor da Areva, que é uma companhia importante aí na área nuclear, né? E ele me mostrou um relatório, né, de lessons learned, de lições aprendidas relacionadas ao acidente de Fukushima, né, da planta nuclear lá de Fukushima por causa do tsunami. E ele eu não vou lembrar agora, mas a quantidade de ocorrências do tópico diagnósticos, né, para instrumentação passava de, sei lá, de 1.000, de 2.000 vezes. O livro era enorme, o relatório. Se caísse no pé, quebrava o pé. Mas isso mostra como que, ao longo das décadas, esse assunto foi evoluindo na indústria química, na indústria petroquímica e de óleo e gás também, né? A gente vê, claro, uma movimentação em outras indústrias, mas com bastante intensidade nessas aí. E a NE 107, então, ela continua carregando essa importância, mas agora com um foco maior na clareza de como essa informação é entregue e, preferencialmente, de forma padronizada. Então, aqui é a cara, né, a primeira página dela, e aí eu tomei a liberdade de traduzir alguns trechos aqui, né? Então, vou ler rapidamente aqui para vocês, né? Esse documento, a intenção dele é de orientar, né, fabricantes e usuários em relação às expectativas para o uso potencial de diagnósticos de equipamento de campo, né? Sinais de atuação e de medição são as informações mais importantes de equipamento de campo, né? E outras informações relacionadas às condições, ao status desse equipamento são muito úteis e podem ajudar, né, os operadores da planta, né? O staff, né, pontos relacionados aos sistemas DCS, né, ou então a equipe de manutenção para tomar ações adequadas, né? E aí ele fala isso aqui, só afastar minha tela aqui que ela está atrapalhando. Pronto. O alvo, né, o foco dessa recomendação aqui é mostrar que a automonitoração, né, pretendida e as oportunidades de diagnósticos, né, elas existem, e para isso existem sinais apropriados e mensagens apropriadas para eles, tá? Então, se você pegar aqui, ó, trechos traduzidos, o mais importante em relação a isso que eu acabei de falar, os automonitoramento e diagnósticos de equipamentos, é que os diagnósticos devem ser confiáveis e permitir ao usuário tomar uma ação eficaz, né? Então, às vezes, é até pior você ter um mau diagnóstico do que você não ter diagnóstico simplesmente, tá? Então, outra situação aqui que ele fala de consumíveis, né? Em alguns equipamentos como analisadores, desgastes podem acontecer. Nesses casos, é recomendável monitorar esses desgastes, que o equipamento possa monitorá-los, né? Que vem do próprio processo e do envelhecimento de materiais. Então, aí a gente está falando da vida útil dos medidores e assim por diante, né? Então, isso é relevante para quê? Para você se planejar e evitar manutenções reativas, né? Mas que você possa trabalhar de forma planejada, né, e periódica, ok? Então, aí a norma traz dramatiza aí essa questão.
Então, quais são os stati, né? O plural de status, isso é uma das poucas coisas que eu lembro aí de línguas, né? É que o plural de status é stati, que nem campus é campi, né? Então, quais são os stati que a Namur NE 107 preconiza? Primeiro, é função de checagem, né? Então, ela está relacionada a uma condição de baixa severidade para o equipamento ou para o processo, né? E o sinal está temporariamente inválido. Como, por exemplo, quando eu estou tirando uma curva de envelope de um radar, né? Manutenção requerida, então baixa severidade, o valor apresentado é válido, mas ele pode já se degradar ou cessar de ser apresentado em breve. Então, por exemplo, um contador de CIPS num eletrodo de pH, ou então a impedância, né, de um eletrodo de pH, né, perdão, a impedância vai mais mostrar a incrustação, mas o offset, né, e o slope, né, aquela rampa de degradação lá dos milivolts para medição de pH. Então, aqui eu tenho um diagnóstico que o instrumento, o transmissor pode mostrar, olha, meu sensor já ele vai miar, né, como o pessoal fala, ele vai apresentar algum problema porque ele está chegando na sua vida útil, no fim da sua vida útil, por motivos diversos aí. Fora de especificação, severidade média, né? Porque, claro, se eu estou fora de um range, por exemplo, isso pode me trazer problemas relacionados à segurança do processo. Então, o equipamento está funcionando, né? Só que é uma condição que vai além dos seus limites ou fora do range, né? Então, por exemplo, a temperatura de operação excedeu a temperatura do medidor. Isso aqui tem esse diagnóstico. Eu lembro uma vez que eu estava numa piscina, deixei bonitão aqui, deixou em cima de um parapeito lá o celular para mergulhar e estava um solzão, né, forte. E aí apareceu, depois quando eu esqueci, né, totalmente, quando eu fui pegar o celular, ele estava pelando, super quente, e estava lá uma mensagem, temperatura atingida, não vou lembrar, acima dos limites de segurança do aparelho, enfim. E eu não conseguia ligar a tela, nem nada, né? E aí eu, pelo amor, não posso perder isso. Mas, enfim, foi um diagnóstico, né? Detectada a condição que aconteceu e foi passada aí. E falha, né? Falha do equipamento. Então, alta severidade, porque eu estou perdendo simplesmente o meu modo de medição ou de detecção. Então, ele apresenta um sinal inválido devido a um mau funcionamento aí de um sensor, de uma eletrônica, né? De um atuador, de um transmissor, etc. Né? E aí, a norma, ela coloca, perdão, a Namur NE 107 é uma recomendação, tá? Então, ela recomenda, né, isso aqui, recomenda cores, né, para esses 4 estados aqui, tá? Se você tiver displays monocromáticos, ele recomenda símbolos, e os símbolos são bem esses aqui, o X para falha, o cheque de função aqui, eu estou imprimindo um relatório que o transmissor me permite imprimir, ele coloca essa chavinha aqui de boca, né? A interrogação é quando eu estou fora da especificação do instrumento ou do range, e manutenção aparece esse símbolozinho aqui. Eu dou um exemplo lá na frente de um garfo corroído, de uma chave vibratória, aparecendo esse símbolo aqui. Então, se ele tiver cor, vai aparecer dessa forma aí. Se não for possível também, a norma recomenda, perdão, a recomendação coloca letras para esses stati aqui, tá? Inclusive para normal, né? Quando não tem nada acontecendo aí, fica como uma opção aí. Então, basicamente é isso que ela faz. Isso aqui é uma tela do nosso de configurador a gerenciador de ativos aí, o nosso field care, né? Então, pode ver aqui que ele está colocando o símbolo, né, de function check, né? E aqui ele coloca os 4 símbolos que a 107 preconiza. E aí ele mostra colorido, né, qual que está atuando. Do lado, e aí isso é um negócio legal também que você vê nesse documento. Ele fala para que você apresente de alguma forma claramente a ação que tem que ser tomada. Mesmo que seja procurar um fabricante, mas apresente isso de forma clara. No display, no configurador,
via DTM ou DD do instrumento, para você poder ver isso na sala de controle. Então, em algum lugar ou em todo, se possível, coloque essa informação. Então, aqui, por exemplo, né, se você acessar no display do nosso instrumento, você vê essa mensagem. Você pode ter acesso dentro do menu de diagnóstico ou ela resumida na tela principal do display do instrumento. E aqui, nessa tela do configurador, você vê o código aqui, né, qual que é a causa, e embaixo o que deve ser feito. Tá? Aqui, por exemplo, um instrumento estava submetido um medidor de vazão tipo Coriolis, e ele estava sendo submetido a uma condição de proof test, né? Ele estava numa malha SIL, e aí, ou malha Z, né? E aí ele estava em modo de simulação, que é possível, a gente tem isso de forma certificada, fazer proof tests com um PTC, uma cobertura um pouquinho menor, mas fazer o proof test no instrumento sem precisar tirar ele, ou fazer em laboratório, etc. Tá? Então, ele no modo de simulação para execução do proof test, ele entra pela 107 na função function check, ok? Então, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, um medidor nosso Coriolis para baixas vazões, aqui o ProMais A da série 300, né? Então, aqui eu peguei alguns exemplos, né? Letra F, né? Modo de transferência de custódia falhou, ele é certificado para isso, né? Quais ações você pode ler na tela, no display dele já, ou em outros lugares, como o manual, ou então no nosso configurador. Desliga o equipamento, desative a chave de transferência de custódia, reative a chave, cheque componente de eletrônica, etc. Qual que é o comportamento de diagnóstico? Alarme, que aí você pode definir para que condição de alarme você quer. Excedido o limite do sensor, aparece o símbolo de out of range aqui, né? Verifique o sensor, cheque condições, pá. Aqui outro, né? Você está executando trim, né? Aparece o maintenance, o símbolo de manutenção aqui. Não, perdão, manutenção é esse aqui, é o check function. Faça um update de firmware, reinicie o equipamento, né? Se você tiver uma questão de arquivo de flash inválido, né? Dá um erro de memória na tela do instrumento aí. Tá? Então, existem ações aí. E uma coisa que é legal é assim, que a gente defende muito, é que não basta só o diagnóstico. Então, seguir a NE 107, no nosso ponto de vista, ele vai ser algo que vai se tornar higiênico. Em questão de algum tempo, ele deixa de ser um diferencial, né? Porque é algo que todo mundo procura, né? Você ter os diagnósticos com mais clareza, né? Mas, além disso, o que mais um fabricante pode entregar para facilitar a vida? Então, vamos voltar para a condição do Marquinho lá, né, que teve que subir a torre lá para pegar a mensagem de erro no display para ver o que estava acontecendo. No momento, só que vamos transferir aqui para esse Coriolis aqui. Então, esse código aqui, né, a letra pela Namur é F de falha, né, ele tem um código para você encontrar ele mais fácil no manual, se você for procurar pelo manual. A descrição da falha tem que estar disponível de forma rápida, então falha de conexão eletrônica do sensor, cheque o módulo ISEN. Caramba, quer que esse módulo ISEN? Aí o fabricante, aí é que entra a questão de você... Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu consigo compartilhar com vocês. Espera aí. Aqui. A minha tela está aparecendo ainda para vocês? Tá, mas fora do modo apresentação, MV. Tá, mas é o PowerPoint, não está aparecendo. PowerPoint. Não tá, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um stop share. E agora eu vou compartilhar o meu navegador, tá? Vai aparecer agora aí para vocês, tá? Bom, então isso que vocês estão vendo aqui é a nossa página. Então, se você colocar lá, ProMais A300, é o código que vem escrito lá nele e tudo mais, você vai ver que aqui a gente procura deixar a navegabilidade da forma mais fácil possível para você, primeira coisa, já configurar o instrumento, quais acessórios estão associados a ele, quais são as características técnicas, os benefícios, etc, etc. E você descendo mais, chega na parte de documentação, né? E tem vários documentos, manual de segurança funcional para malha SIL,
a área classificada, operação, manutenção, está tudo aqui. E aí, mais para baixo, você vê a parte de sobressalentes e acessórios. E aí, quem aparece aqui? O módulo ISEN, o módulo eletrônico ISEN, que tem esse código aqui. Se você simplesmente colar esse código aqui, eu já deixei aberta outra aba aqui, no campo de busca, você já vai aparecer ele aqui. E se precisar, inclusive, fazer a aquisição dele, aí agora eu paro de apresentar, volto para a minha apresentação, vamos lá, coloco no modo de apresentação, e aí aparece para vocês a tela que eu estava mostrando, com o código aqui, opa, e aí já aparece, a gente já possibilita a compra, né, o pedido pelo nosso Endress.com aí, que é a nossa loja virtual, vamos dizer assim, né, que você pode fazer a aquisição por ele. Ele já vai te dar prazo, já vai te dar preço, tudo certo, tudo mais, tá? Ah, não, mas poxa, não dá tempo de ir lá no computador e tudo mais. Não, tudo bem. Então, a gente tem outras opções. E isso, aí é que entra toda a questão a gente chama isso de jornada do usuário, né? Além de eu conseguir ter tido diagnóstico fácil, né? Se eu, por exemplo, precisei trocar e tudo mais, o que é que eu posso fazer para saber mais sobre aquele instrumento? Então, eu fiz esse vídeo aqui, né? Tô com essa cara de bonitão, porque eu sou suspeito para falar de radares aqui, né? Essa cara feliz aqui, bonitão não, essa cara feliz aqui. Eu sou suspeito de falar de radar, que eu já trabalhei com nível, né? Isso aqui é um radar nosso de 80 GHz, eu gravei ontem, fiz uma ediçãozinha rápida para compartilhar com vocês aqui. Outra possibilidade é o quê? O vídeo está rodando, né, Karen? Tá sim, MV. Sim. Tá, legal. Então, estou mostrando aqui uma etiqueta no vídeo, tá? Que mostra todas as informações mais relevantes aí, como o código dele, né? As certificações, a prova de explosão, questão de alimentação, as saídas, etc. E vem nele um QR Code, né? Alguns de vocês já devem ter visto isso. Você pode filmar aí com o celular e vai aparecer essa tela aqui, que é o nosso Operations. Se você clicar no símbolo de foto, você filmar o QR Code, ele já vai carregar, ó, essa é a tela dele, e já vai aparecer ele aqui, toda a capivara dele. Então vai aparecer informações, por exemplo, bolinha verde, significa que ele ainda é fabricado, não entrou em phase out, né? Mostra onde que foi fabricado, né? Tá tudo aberto, não parou de fabricar, spare parts ainda disponíveis, etc. Ah, eu quero ver, por exemplo, o código dele, cliquei no order code. Aqui mostra conexão ao processo, tamanho da antena, alimentação, aprovação para área classificada, etc. Ah, eu quero os manuais dele para saber o troubleshoot. Aí você pode ir aqui, escolher o idioma e estou clicando aqui, você acessa então o manual dele. Tá? Tá aqui o manual. E aqui você vai achar o código lá que apareceu, se der um Ctrl F aí, você pode, Ctrl F no computador, mas se der um buscar, vai aparecer o código lá na seção de troubleshoot, ok? Aí você vai falar assim para mim, tá, Marcos, mas celular em área classificada? Não posso. Então, tudo bem, vamos lá, né? Então, a gente pode disponibilizar essa informação pelo DTM, a gente pode, se você precisar acessar os manuais, a Endress tem um tablet para área classificada, né? Que você pode acessar por Bluetooth, né? Com certificação Anatel, inclusive, isso é muito importante, né? Ter a certificação Anatel, a gente possui para comunicar Bluetooth, né? Ou por interface, etc., para você ter acesso a essas informações aí. Isso, pessoal, todo esse caminho que eu mostrei para vocês é tão importante que existe uma padronização dentro da Endress. A gente tem centenas de standards, né? E a Endress tem um standard só para disponibilização de informações de diagnósticos para os usuários, né? Aqui é um print da tela dele, né? E aqui ele fala o que deve ser apresentado em literatura. Por quê? Porque com isso a gente consegue padronizar o nosso troubleshoot, né? As nossas ações, causas e consequências, efeito, né? Para todas as nossas linhas, para não ser diferente, para vazão, para analítica, para pressão, para nível, para temperatura e assim por diante, tá? Então, os padrões, ó, olha a 107 aparecendo, tem que ser seguido para todos, seja no software de configuração, seja no manual e etc. Então, isso é muito importante porque envolve também a gestão dessa informação, né? Só que aí, como eu prometi, né, é importante também
que, além do diagnóstico, a gente possa conseguir também entregar informações relacionadas ao processo. Isso daí é o segundo passo depois que um fabricante começa a adotar a Namura NE107. O que é esse segundo passo? Esse segundo passo é você, através da instrumentação, você levantar as informações que podem, numa análise de risco, por exemplo, né, que podem trazer problema para aquele teu reator, por exemplo, né? Tá, então a Karen já não deve mais estar aguentando eu falar isso, mas a gente teve uma reunião com os amigos aí recentemente da BASF, né? E um colega lá da área de automação, ele comentou um negócio muito interessante, né? Já trabalhou comigo na empresa anterior que eu trabalhava, né? Ele comentou um negócio muito interessante que ele fala assim sobre gestão de ativos, né? Que a gente chegou uma hora que terminou a reunião, começamos a falar de gestão de ativos no Brasil, como que enxergam isso, e isso dá um outro café, né? Falar de gestão de gerenciamento de ativos, né? Que é um tema muito polêmico, a gente acredita, estava comentando na hora que muita gente queimou a largada na questão da gestão de ativos e focou muito em gestão de ativos em cima de alarmes, diagnóstico dos instrumentos isolados, né? Então, imagina uma planta aí como sei lá, a Braskem aí, né? O Eric tá aí, pode falar que você tem, sei lá, quantos tags aí, você vai fazer um gerenciamento de ativos de mais de 20 mil tags, sei lá. Então, é complicado, né? Então, ele mencionou, o que é que ele comentou? Ele falou, poxa, o que é que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar aquele reator e falar assim, tá, o que é que pode ser o maior problema que pode danificar, inclusive, meu reator? É temperatura, né? Exceder tal valor? É eu ter presença de espuma, né? Por exemplo, na área de biodiesel, se você tem, a hora que você passa pelo primeiro processo de esterificação, né, antes da transesterificação, você passa pela esterificação, você surge o éster, né, que é o biodiesel, surge também glicerina, né? Então, se você começar a ter um certo nível de espuma, muita espuma, isso é um indicativo que está surgindo muita glicerina. E a tua fábrica de biodiesel lá no início passa a virar uma fábrica de sabão. E esse sabão vai se espalhar pela planta inteira até o final do processo, né? Até o resfriamento e a purificação e resfriamento do biodiesel lá na frente. Então, esse reator é importantíssimo saber se tem presença de espuma, por exemplo, né? Então, essas coisas, esses detalhes, esses pontos aí, juntos e de uma forma cultural em que a equipe passa a adotar e não simplesmente fazer investimento e tudo mais, ela ganha força, né, quando se implementa e você tem uma avaliação geral, né, daquele teu processo. E a gente, como fabricante, tem que entregar as informações necessárias para que te ajudem nessa análise, né? E esse segundo passo de entregar informações do processo é que a gente vê como uma grande tendência e a Endress particularmente adota. E aí entra, então, o conceito do Hackbit, que eu acho que muitos de vocês, com quem a gente já pôde conversar em visitas, já viram, que é o quê? São 3 patamares. O primeiro patamar é o diagnóstico, é a Namura NE107, né? Mas com esse recurso, a gente pode, por exemplo, detectar incrustação. Então, por exemplo, se eu tenho incrustação num sensor de condutividade, isso quer dizer que, poxa, será que é só nele que está incrustando? Não, pode estar incrustando na minha tubulação também, né? Corrosão, né? Nos internos de um medidor de vazão. Quer dizer, então, será que, poxa, se eu tomei o cuidado de compatibilidade química, isso não está também trazendo dano para a minha linha, né? Calibração, por que não? Então, por exemplo, para a parte de analítica, né? A gente, como eu falei ainda agora, o contador de CIPS, né? O slope, offset, são indicadores, né, de que eu preciso fazer uma nova calibração, ou então até trocar um eletrodo. Tá? Presença de espuma ou pó, né, então isso aqui é possível ser detectado com radares ou com chaves condutivas, chaves de nível, etc., entre outros. Então, essas informações, percebam que agora elas já não estão mais associadas à saúde do instrumento, mas agora elas vão além, elas chegam aí no nível do processo em si e fazem parte da rede de diagnósticos aí. Os diagnósticos são o primeiro patamar, como eu falei para vocês, que é a Namura NE107. O segundo patamar é a verificação. O que é a verificação? É você poder ter uma evidência partindo da premissa lá da 107 relacionada a esses diagnósticos. O que é que, particularmente falando dos nossos instrumentos, que eu posso falar com conhecimento de causa,
o que é que a gente entrega? A gente entrega a possibilidade de você imprimir um relatório como uma evidência para uma auditoria, para um período entre calibrações, para um proof test, etc., de qualidade dos internos do instrumento. Por quê? Porque o instrumento tem um altíssimo nível de cobertura interna que vai trazer diagnósticos mais precisos e diminuir, inclusive, falhas, né, como eu mostro lá na frente, falhas não detectáveis, falhas perigosas aí. E o terceiro patamar é a parte de monitoramento, né? Então, aqui é você já conseguir, por exemplo, fazer uma carta controle e você ir na direção da manutenção preditiva, para você prever ciclos de calibração e assim por diante, tá? Então, esse é um próximo patamar, não é só diagnóstico, né? Uma coisa que eu falo muito, né, para a nossa equipe de vendas e tudo mais, hoje já não, né, todo mundo conhece bem, mas é para não tratarem o assunto Heartbeat como diagnóstico, porque ele vai além, né, ele te entrega mais evidências aí. E aqui são exemplos do que pode ser feito. Então, por exemplo, a gente tem um parâmetro chamado HBSI, que é tipo um cluster, ele junta diversas variáveis que pode, na nossa linha de vazão, detectar incrustação, abrasão, presença de bolhas de ar, etc. Para a linha de radares, detecção de espuma, que nem eu falei ainda agora dos reatores, ou de poeira ou de incrustação, né? Para a linha de analítica, né? Monitoramento de tendências, próximos círculos, drift, incrustação. E também o nosso sensor autocalibrável aí de temperatura, que possui uma referência interna, premiado, inclusive, para ele fazer a autocalibração dele aí. Então, isso aqui é um overview, né, uma forma geral de vocês verem aí como a gente pode entregar isso. Aqui é muito legal, isso aqui é um vídeo, na verdade, que a gente tem na internet. Esse aqui é o Arthur Jeder, que é lá de Marburg, na Alemanha. E o Arthur é o gerente de nível global das chaves de nível da Endress. Então, ele tem aqui na mão dele uma chave vibratória, propositalmente com os garfos corroídos, tá? E aqui um tablet que ele vai acessar essa chave. Essa chave é da nossa linha nova de instrumentos, né, a FTL51B, né? Ela é recém-lançada e ela tem comunicação Bluetooth, etc., né? E ela traz a NE107, uma chave de nível com a NE107, isso é bem legal. Então, aqui está a chave, os garfos estão corroídos, tá? Já propositalmente. E aí, qual que é a sacada? Ele acessa pelo tablet a chave, né, do nosso aplicativo, né, o Smart Blue, e aí, o que acontece? Essa chave, ela tem uma frequência de vibração de fábrica, né? Então, aqui, 1089 Hz, né? Entregue de fábrica com essa frequência. Qual é a frequência atual? 1154. Então, a frequência atual de vibração dos garfos é maior que a de fábrica. Ora, se a frequência é maior, entende-se o quê? Que os garfos estão mais leves. Se os garfos estão mais leves, houve abrasão ou corrosão na chave. Tá? Então, se a frequência for menor, né, provavelmente é indicação de quê? De incrustação. Está mais hidroginástica lá, está tentando, né, oscilar com alguma incrustação nela. E aí, a chave, ela aponta, né, com o símbolo da NAMUR, a frequência, né? Se você tiver dentro, mais ou menos 5% dessa frequência de vibração está no valor aceitável, aqui ele entregou essa frequência e ele te dá pela NAMUR, olha só, o símbolo de manutenção aqui, né? E ele mostra que a chave está descoberta, ela não está coberta de líquido, né? Com variável primária, variável secundária aqui, a frequência de vibração. E aí ele faz o passo a passo, e o que é bem legal é que ele mostra aqui que você precisa fazer manutenção e que o que fazer? Cheque o garfo ou então substitua o instrumento. Né? Então, ele já te fala claramente o que você tem que fazer, para você não ter aí problemas. Né? A gente está traduzindo essa árvore de configuração, não me lembro honestamente se já foi traduzida, mas esse menu é disponível aí em português também. Tá? Então, é legal porque aqui a gente teve uma falha segura e detectada, né? E, mais bacana, a chave ainda continuou funcionando, porque ela está dentro de um limite tolerável de atuação. Então, por isso que foi uma falha segura, porque ela vai continuar atuando e desatuando quando ela for coberta e descoberta, respectivamente.
Aí isso aqui é um relatório, né, que eu mostrei lá do Heartbeat, que é possível imprimir para mostrar como que estão aí os internos da chave. Esse é um relatório para o medidor de vazão. Então, o que tiver falhado, ele vai mostrar aqui. Qual que é a ideia? Ele tem vários relógios dentro dele, né? Então, esses relógios estão em pares espalhados em todo ele, todo o transmissor. Quando um se defasar com relação ao outro instrumento, opa, estou com um problema de saúde ali embaixo. Então, percebam que aqui eu estou indo além da dor de cabeça, eu estou indo no neurônio. Né? Eu estou indo falando assim, poxa, é ali naquele ponto o problema, né? E aí, com isso, eu consigo informar que tem alguma coisa acontecendo lá. Tá? Já aconteceu, eu fui numa grande planta química uma vez e fui instalar um radar de onda guiada num processo que era extremamente pegajoso, grudento, né? E aí o instrumento começou a apresentar aí uma falha, né? Que era a falha 104. Aí o usuário me ligou, o instrumento estava até em teste, né? Aí eu fui lá olhar e quando eu olhei, ele apontava o problema aqui nessa parte, que eu estou circulando com a seta do mouse aqui, tá? Então, essa parte aqui mostra para que instrumentos é comum, tá? Tanto para vazão quanto para nível, é um sobressalente comum a ambos. E aí ele fala, poxa, tem um problema aqui, nesse módulo, né? O módulo de High Frequency, né? O módulo HF. O que é que aconteceu? Bom, possivelmente entrou umidade lá, então, ó, seque a conexão do cabo HF, ou então mude o cabo HF. Quando eu bati o olho no display e vi essa mensagem, eu falei assim, bom, vamos lá. Na hora eu já perguntei para o rapaz que estava me acompanhando, eu falei assim, vocês lavam essa área aqui? Porque o produto era muito grudento, muito grudento. Tinha que ser grudento, tipo uma cola. O usuário falou, sim, lavamos. Jato de água, muita força e tudo mais? Sim. Não, mas o instrumento de vocês a primeira pergunta que faz, é IP, né? É IP, sim, é IP. IP 68 aí no caso, pode ficar tranquilo, né? 67, né? 68. E aí, só que, poxa, para ter entrado água, então, beleza, vamos abrir o instrumento. Aí eu fui lá, abri, desenergizei, abri e tal. E quando eu olhei, esse copinho aqui que vocês estão vendo, que é onde fica o holográfico, estava uma piscina nele. O que aconteceu? O usuário, quando ele foi fazer a instalação, por algum motivo, não sei qual, ele soltou esse parafuso aqui e foi rosquear. Aqui não era de flange, tá? Era de rosca. Mas aí ele foi rosquear o radar com esse parafuso solto. Aí ele foi torcendo o cabo HF e os dois problemas indicados no menu diagnóstico aqui aconteceram. Ele quebrou o cabo HF e entrou umidade lá. Então, assim, foi bacana porque no mesmo dia, né, como era um instrumento de teste, estava com o sobressalente lá, já deu para trocar e já consegui fazer ele voltar a funcionar. Por quê? Porque a gente teve um diagnóstico muito rápido por seguir um padrão, por seguir uma recomendação aí. Estou vendo muita pergunta aí, em 20, já tem 20 coisas piscando aqui, vamos ver. Por último, quero falar para vocês com relação a falhas, né? As taxas de falha, quem mexe com o sistema instrumental de segurança sabe que a gente tem falhas perigosas e seguras, como eu mencionei, mostrei agora na chave. Das falhas seguras, a gente tem as detectáveis e não detectáveis, e das não seguras e das perigosas, melhor dizendo, a gente tem as detectáveis e perigosas não detectáveis. Essas falhas aqui, a gente diz que são falhas aleatórias, né? Você não tem controle sobre elas, né? As falhas sistemáticas você pode evitar que aconteça corrosão, pode evitar um mau dimensionamento de uma conexão ou de um transmissor, compatibilidade química, enfim. A falha aleatória está muito mais relacionada ao fabricante, né? O que ele vai te entregar. E o que eu quero trazer para vocês, que é muito emblemático e importante se falar assim, olha, gente, saiam dessa apresentação com isso em mente, né? Quem mexe com o sistema instrumental de segurança quanto maior o nível de diagnóstico do instrumento, de preferência seguindo a NIS 107, menores as taxas de falha perigosas e não detectáveis. Por quê? Porque ocorre uma migração das falhas não detectáveis para as falhas detectáveis. Então, você migra para essa outra parte aqui e você consegue detectar esses problemas com mais facilidade. Por exemplo, nossa linha antiga aqui de Coriolis, para mais 83, o lambda DU, a probabilidade as taxas de falha perigosas e não detectáveis dele é de 178 falhas no tempo. Esse FIT significa falha no tempo, uma falha em 1 bilhão de horas.
Então, ela é de 178 falhas em 1 bilhão de horas. A linha de 2 fios dele já cai para 73 feet, porque o nível de diagnóstico é muito maior, entendeu? E assim vai para outros instrumentos, né? À medida que os diagnósticos foram sendo mais bem construídos, né? Então, a gente foi diminuindo essas taxas de falha. E isso, então, serve para chamar a atenção, que é o último slide agora, que eu quero mostrar para vocês, que é o fato de que, muitas vezes, os usuários eles passam a dar importância para parâmetros que, claro, têm seu nível de importância, mas que não são tudo, né? Por exemplo, né, o MTBF. Então, se você, eu gosto muito dessa tabela aqui, prometo que esse é o meu último slide, mas eu gosto muito dessa tabela aqui que mostra, né, 2 medidores, um antigo nosso, um novo, um rotâmetro, que não é nosso, e um cano, pedaço de tubo, né? Então, aqui estamos falando de medição de vazão. Se você pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo, tá. Se você pegar aqui, ó, o MTBF do nosso medidor antigo é de 56 anos. Do linha 2 fios que eu mostrei ainda agora é de 40 anos, é um número menor. Do rotâmetro, 487 anos MTBF, porque ele tem muito mais parte mecânica e menos eletrônica. E do pedaço de tubo, o MTBF é infinito, né? Tende ao infinito, vamos dizer assim, né? Que mais, né? Lambda DU. O Lambda DU do nosso modelo antigo, 160. Do mais novo, 73 feet. Do rotâmetro, 31 feet, bem baixo, porque tem menos eletrônica embarcada. E do pedaço de tubo, 0 feet. Poxa, excelente. Então, por que todo mundo não compra, então, o rotâmetro ou então um pedaço de tubo, então, para fazer a medição de vazão? Porque com tubo a gente não mede vazão, mas pode ficar olhando lá, né? Na verdade, gente, isso tem a ver com o diagnóstico. Se você olhar aqui o nível de diagnóstico e de monitoramento, quem ganha de todos disparado é o nosso Coriolis mais novo, aí, entre os medidores mais novos, porque ele tem um nível riquíssimo de diagnóstico. Então, é aquela história do durar o tempo adequado, desde que respeitadas as condições de operação, temperatura, pressão, etc., mas durar o tempo adequado, ou com um nível de diagnóstico que vai te ajudar, ou durar um tempo absurdamente maior que o adequado, mas sem diagnóstico, né? Então, a hora que o problema acontece, né, que a MTBF já não importa mais, o que importa é o tempo para você fazer o reparo o mais rápido possível, etc., essas coisas perdem força, né? E aí, por isso que o diagnóstico ele pode, então, te ajudar, ok? Era o que eu tinha para apresentar para vocês. Estou vendo 21 comentários aqui. Vamos ver aí o que é que tem. Eu estou à disposição. Tem várias perguntas aí, MV. Tá. Acho que dá para a gente... Deixa eu dar um stop share, então, aqui. E ver o chat aqui. Vamos ver. Tá, vamos lá. Eu não sei como é que vai ser o timing aqui para responder. Quanto tempo, pessoal, a gente tem ainda aí? Como que é a ideia aí para responder? Normalmente, a gente fica até 8h30. Ah, tá. Então, aí depende muito do... Se 8h30 chegar uma pergunta, a gente fica um pouquinho mais. Então, como você está vendo as perguntas aí, talvez seja interessante você mesmo ler e responder para ficar mais prático, Perfeito. porque pode ter algum problema de comunicação. Legal, Alex, muito obrigado. Então, assim, a gente tem aí 21 minutos agora para responder todas elas. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível aqui, ser assertivo, claro, responder, mas dando chance para todos. O Alex, o próprio Alex aqui, perguntou se a NS107 só exibe diagnóstico ou inclui ações, né? Então, como a gente mostrou, as ações realmente são incluídas, né? É claro que há situações, por exemplo, você teve uma falha de placa principal de um instrumento, né? A ação vai ser trocar a placa, não tem o que fazer, né? Mas a recomendação, ela fala para você, um dos motes aí da NS107 é justamente você ter de forma clara o que fazer.
E mais, a norma fala de onde você deve disponibilizar isso. Então, em todos os lugares possíveis para o usuário ter isso fácil, né? Então, a começar pelo display, como já falado aí. Tá? E complementando aí, eu vi na apresentação que eu fiz a pergunta antes de você explicar. Mas a classificação dos eventos, eu percebi que ele é decidido caso a caso, está tudo disponível no equipamento, ou eu que escolho o que é mais importante no meu processo? Falando de equipamentos Endress, tá? O que você tiver de ocorrência no instrumento vai estar listado no menu de diagnóstico. Isso é padrão para todas as nossas linhas. Então, se você for lá debaixo na árvore de configuração, que também segue uma padronização, depois de configuração básica, você tem configuração avançada, depois você vai ter a parte de diagnósticos. Se você acessar lá, você tem uma lista de diagnósticos, tá? Independente do grau de importância de todos eles. Que aí eles vão a forma como eles aparecem lá é cronológica, tá? É isso. Tá. O Jerônimo perguntou aqui, imaginemos uma rede de campo como FF, OPA, ou DP. Existe algum software que possa captar essas informações por instrumento e disponibilizar, por exemplo, no SCADA? Isso daí, tá, Jerônimo, é via DTM ou DD. Então, é mais a integração do instrumento com o teu sistema do que você ter ou não ela disponível. A informação vai estar disponível, né? Basta que seja um protocolo digital, né, como o HART, ou Foundation, ou Profibus, né, ou então agora Ethernet, ou indo na direção da PL, que a gente que são os Advanced Physical Layers, né, que a Endress, inclusive, está desenvolvendo, que é o Ethernet para área classificada. Então, todos esses, independente da forma, isso tem que ser disponibilizado, e aí é via DTM e DD, que aí vem na biblioteca do fabricante, etc. Tá? Meu chefe chegou, nosso diretor de marketing, André Nadais. O Eric faz uma pergunta. Qual a confiabilidade da informação de diagnóstico para serem tomadas ações automáticas? Por exemplo, degradar uma votação de uma CIF. Eric, essa confiabilidade, bom, não sei se eu entendi, você fala mensurável, né, o nível de confiabilidade, o quanto eu posso confiar naquela informação, porque os diagnósticos que a gente apresenta, eles são desenvolvidos de acordo com a 61508, tá? Os instrumentos são desenvolvidos de acordo com a 61508. Então, o nível e também com o histórico, né, da utilização dos instrumentos ao longo desde o início, lá de 1960 e tantos, que a Endress começou no mercado. Então, com isso, a gente procura da forma melhor possível, fazer uma cobertura, né, adequada de todas as possibilidades de falha, né, ou enfim, manutenção, que seja, daquela parte onde você está tendo um problema. Tá? E aí, essa questão da função instrumentada de segurança, né, aí isso está mais associado aos números de segurança. E aí a confiabilidade está no fato na nossa certificação, né? Então, esses números de segurança, os lambdas, ao nível de integridade em que ele é capable, né, que ele é possível de atuar e tudo mais, você vai ver na nossa literatura e nos nossos certificados. Acho que a confiabilidade reside aí, né? Falando de confiabilidade relacionada a MTBF e tudo mais, a fórmula, por favor, fique à vontade para falar aí. Isso, Marcos. Quem quiser complementar a pergunta, na hora que você estiver explicando, está à vontade, tá bom? Acho que o Eric, não sei se ele está aí ainda. Bom, vamos para a próxima. Abraão, boa noite, Marcos. Já que você citou sobre diagnóstico e manutenção preditiva, existe alguma aplicação atual ou tendência futura de conexão dos dados com a inteligência artificial para análise desses dados gerados? Poxa, que pergunta legal, Abraão. Não que as outras não sejam legais, mas eu gostei muito porque esse assunto está muito em discussão
na Endress, né? A gente tá fazendo um grupo de discussão, principalmente para química, né, do qual eu estou fazendo parte aí agora, sobre as tendências para o mercado químico para os próximos 5, 10 anos aí, né, com outros países aí eu estou participando. E a gente fala de inteligência artificial lá, né, quer dizer, como que a inteligência artificial pode afetar a indústria química, né, e o quanto, né, e o nosso negócio como Endress-Hauser, né. Eu acho que sim, tá? E o primeiro passo para isso é o que se tem falado aí de indústria 4.0, né? Então, na verdade, assim, atualmente, a forma como a gente trata isso é você poder ver na nuvem Endress falando de indústria 4.0. São os nossos instrumentos conectados na internet. Toda a questão de segurança de dados, segregação, né, de dados em relação a outros usuários, né, dos nossos clientes entre si, separação e segregação, aquela coisa toda. E aí, aqui, a gente, dentro do conceito de nuvem, a gente disponibiliza esses dados. Então, particularmente falando do nosso sistema, nosso ecossistema de 4.0, que é o Netilium, a gente tem um aplicativo, né, que é o Health, onde você pode ter acesso a esses diagnósticos. A gente está desenvolvendo um que se chama Prediction, que é aquele nível que eu mostrei do Heartbeats lá atrás, que é onde você pode ter curvas de tendência para você ter ciclos de calibração, manutenção, etc. Tá? E isso está na nuvem. Então, atualmente, a direção que a gente está seguindo é essa, né? A gente tem, então, aplicativos que você vai acessar num web browser, mediante licença, ou no celular, etc., onde você pode ter acesso à tua base instalada. Nosso querido André Viana poderia integrar esse monitoramento com outros sistemas de monitoramento que possam já estar sendo usados na fábrica? Sim, que haja compatibilidade entre sistemas, né? Então, isso é importante e aí a gente recomenda, nesse caso, ter uma conversa antes com a gente até para a gente consultar o nosso pessoal de soluções lá da Suíça, né? Se isso é possível de fazer. Porque tem sistema, o trabalho deles lá, a gente chama um centro, né, de soluções chamado PCPS. O trabalho lá, um dos trabalhos é de constantemente estar desenvolvendo essas integrações, né? Então, por isso que a gente precisa consultar eles, porque os próprios sistemas mudam de versão, isso é muito dinâmico, né? Então, esse trabalho existe aí. Nosso querido Carlos Gebauer, os diagnósticos e manutenção preditiva dependem da tecnologia da plataforma de Asset Management do usuário, ou seja, sim, positivo, é o que eu acabei de comentar, né? Vai depender de você ter o DTM e o DD aí para fazer a integração com o teu sistema. Os diagnósticos preditivos trabalham bem no ambiente HART, perfeitamente, né? Então, independente do protocolo de comunicação, isso é algo intrínseco ao instrumento, né? E aí, você, desde que tenha um meio digital para transmissão, via FDD-DTM ou DD-DDL, dependente de ser HART, ou Fieldbus, ou Profibus, aí você pode ter eles funcionando bem. Excelente pergunta do Jerônimo, olha isso. Com tantas facilidades, por que a NE107 não é tão usada nas indústrias? Onde está ou estava o problema, né? Eu gostei muito dessa pergunta. E eu posso te responder, meu ponto de vista, minha humilde opinião, pelo mesmo motivo que sistemas instrumentados de segurança são importantíssimos e a IEC 61511 não é obrigatória no Brasil. É pelo mesmo motivo. Porque isso toma tempo, né? O próprio Eric, que está aqui, sabe, né? Ele participou do comitê junto à Petrobras para a implementação do primeiro pezinho da 61511 para aumento de campanha de caldeiras, né? Enfim, tanques vasopressurizados aí, a nossa NR. E aí não existe, né, uma NR, não existe uma portaria como tem a portaria 179, né? Ou a ABNT, NBR e EC 679 para área classificada, né, para ambientes, atmosferas explosivas, a gente não tem para sistema instrumentado de segurança.
E da mesma forma a gente não tem para a NE 107. Então, o que é que acontece? O que é que eu vejo, o que é que eu sinto que acontece? Falta divulgação. Então, isso que a gente está fazendo hoje aqui, eu vejo como uma excelente, uma grandíssima oportunidade para que esse assunto reverbere. Se vocês olharem outros fabricantes, não só de instrumentação, mas escreverem na NE 107 na internet, vocês vão ver que tem mais gente adotando, né? Por quê? Porque essa tendência vem da Europa e lá ela já é muito usada. Fazendo um comentário, né, um adendo aqui rápido, eu lembro uma apresentação que eu fiz em janeiro do ano passado lá na Alemanha, e aí um colega da França, ele perguntou assim, Marcos, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas só uma coisa antes, a 61511 é obrigatória no Brasil, tem lei e tudo mais, né? Aí eu, tela azul, né? Eu falei, não. Aí ele, não? Eu não. Então não tem mais nenhuma pergunta. Mas justamente essa questão, isso envolve várias coisas, envolve legislação, envolve tradução, né, uma série de coisas aí. O que eu vejo, Jerônimo, é que existe, sim, uma tendência de grandes grupos, de multinacionais, né, de se adotar esses estándares lá de fora por causa das unidades lá de fora, ou enfim, porque o assunto está mais avançado dentro deles, né? Mas existe, por outro lado, esse é o meu sentimento, indústrias de menor porte, que não é que eles não dão importância, elas não dão importância para isso, elas dão importância, mas elas precisam desenvolver outras coisas primeiro. Tá? Então, por exemplo, gestão de ativos. Né? Antes de chegar no gerenciamento de ativos, eu preciso arrumar a minha base instalada, eu preciso arrumar os meus ativos, né? Para, por exemplo, implementar... Gestão de ativos não, vai. O conceito de indústria 4.0 aqui dentro. Poder implementar isso, eu preciso, primeiro, separar as coisas, arrumar, ter instalações adequadas, enfim. Então, eu vejo que é um momento. Isso não acontece ainda no Brasil por causa do momento. A revisão da norma é recente, a norma em si não é tão antiga, ela é de 2006, né? Ela tem aí 14 anos, mas eu acho que cabe a todos nós reverberarmos isso, né? Porque no final das contas é questão de utilização, de disponibilidade de informação e ajuda todo mundo, né? Independente de fabricante, para facilitar a vida de quem principalmente está lá no fronte de batalha, o pessoal de operação e de manutenção aí. E as perguntas terminaram. Ficou mais duas perguntas aí, MV. Uma do Leonardo, que você acabou puxando, sei lá, acho que escapou aí. Lá em cima, as normas da Namur já incorporaram os conceitos da manutenção preditiva da indústria 4.0? Não, eu tenho que ser honesto, eu não sei se tem alguma recomendação nova relacionada à indústria 4.0 da Namur. Eu precisaria pesquisar. Mas a NE 107 não fala disso, tá? Ela não segue isso, não. Chegou mais uma pergunta do Aliomar. Eu vi que é o Aliomar. Oi, Aliomar. Tudo bem? Prazer revê-lo. Marcos, complementando a pergunta feita por Eric de uma forma mais prática. Se faço uma verificação semestral apenas utilizando o autodiagnóstico de um instrumento, que é um indicador da lógica de uma malha CIS, eu acho que é CIS, né? É estabelecido um fator de cobertura deste teste semestral? Tá, eu acho que agora eu entendi um pouco melhor. Mas me fala se eu não te respondi, tá, Leomar? O que é que acontece? Nós, como fabricante... Vamos lá, deixa eu te mostrar um exemplo prático aqui, então. Deixa eu dar um compartilhar aqui do meu navegador. Então, aqui eu vou colocar... Vamos lá. MP50... Opa! FMP51. Caramba, por que não está dando certo? FMP51. Então, se eu digitar aqui um instrumento, vamos pegar um radar de onda guiada. Então, eu vou descer aqui para a parte de literatura dele e procurar o manual de segurança funcional dele, tá? Então, a gente vai, particularmente, aqui ele fica dentro de documentação especial.
Special Documentation, e aí vai aparecer o Functional Safety Manual aqui. Que é esse cara aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Não, não tem. Então, ó, eu vou entrar no Manual de Segurança Funcional, que é o manual que fala de sistema instrumental de segurança para esse instrumento, tá? Então, ó, vamos lá. A pergunta é relacionada a diagnóstico. Não é que o diagnóstico ele vai te trazer um fator de cobertura, mas isso está associado, tá? Então, como que acontece? O diagnóstico, o nível de diagnóstico dele, permite que esse cara aqui, vê se vocês conseguem ver, tá? Se não estiverem vendo, me falem. Ele me permite que esse cara aqui, o lambda DU, ele seja 197 feet para esse instrumento, tá? Muito bem. A cobertura dos testes semestrais que você está falando, tá? Ela vai acontecer, a gente coloca aqui, 99%, é o nível ao qual se consegue chegar de cobertura de proof test. Essa tabela, se eu não me engano, pela norma, ela considera para proof tests anuais. Ele fala aqui, um lugar aqui. Tá? Que é o intervalo de proof test. O lugar onde você pode ver a atenuação da PTC, tá? É na parte de proof test. Então, se você for aqui no manual, na parte de proof test, cadê? Proof test. Então, deixa eu só achar aqui rapidinho, tá, gente? Faz tempo que eu não entro nesse manual aqui. Ele fala dos betas. Não, será que eu entrei no manual errado? Acho que não é esse manual, hein? Ah, tá aqui. Deixa eu ver só aqui se ele fala da PTC. Tá. Então, ó, repara que aqui ele te dá algumas funções, algumas formas de você fazer o proof test. Então, a primeira forma é você fazer com o dispositivo multímetro lá, rastreado e tal, com um erro pequeno, você chegar e fazer o proof test lá, beleza, mas você fazer isso em campo. Você subir o nível mesmo do processo em campo. É uma forma, e aí aqui ele te dá esse proof test aqui, 99% de cobertura, entendeu? Se você for para outros proof tests, e aí para facilitar a vida, deixa eu ver aqui onde que ele coloca. Aqui, ó. Se você for em outras formas de proof test, isso aqui é uma test sequence C, que é o quê? É um proof test certificado, que a gente tem, o certificado está no início do manual, que você não precisa tirar o instrumento. E aí você vai e executa o proof test, tudo mais, né? Você coloca aquele modo de simulação, que aparece lá o símbolo da Namura, etc., né? Que está em função de function check lá, tudo mais. E aí você faz uma simulação no instrumento, no software do instrumento. Sem mudar nível, sem encostar nada na sonda do radar, nada. Você faz no software do instrumento. Esse procedimento, ele é certificado, tá lá no certificado, ele é aceito, e ele te dá um PTC. Puxa, eu acabei de marcar aqui, eu acho que eu perdi. Mas deixa eu avançar para o próximo aqui, peraí. Tá aqui. Estou naquela seção, tá? Ele te dá um PTC de 95%. Então, essa degradação aqui, que vocês mencionaram, né, do nível de integridade, tá aqui. Está mais relacionada ao proof test. Como que o diagnóstico se relaciona com isso? O diagnóstico se relaciona com o fato de por ele ter uma maior cobertura e ter uma taxa de falha menor. E a taxa de falha, no gráfico de degradação, é o coeficiente angular daquela tua reta lá, do PFD em relação ao tempo, ao intervalo de proof test. Tá? É dessa forma aí que funciona. Marcos. Opa, Alex. Então,
Agora são 8h29. Normalmente, quando a gente acaba essas sessões de café, sempre a gente recebe por e-mail ou por zap a solicitação de uma apresentação, um resumo, para a gente poder mandar via PDF para os clientes. E aí, eu queria aproveitar quem está até agora, fazer um grande favor para a gente fazer uma pequena confraternização, de abrir vídeo, quem puder abrir, para que quem faz parte, aí você próprio, Marcos, pode tirar um print da tela aí, e aí o Jerônimo, o Davi, Niloberto, pode tirar o print para a gente gravar esse momento aí, desse café, para ele ficar marcado aí. Até que, enfim, conhecemos um pouco dessa norma que poucas pessoas conhecem. Legal, até para a gente divulgar esse diagnóstico foi um desafio para a gente, porque a gente recebia de volta falando, mas vai falar só sobre uma norma? Porque a pessoa fica até... Aí a gente focou muito no diagnóstico para que a pessoa escute que o diagnóstico é mais importante, a norma é só um detalhe. Norma é um detalhe, então, né? É verdade, é uma baliza, né? Então, se todos puderem, por favor, abrir o vídeo, ou a maioria que puder, não é obrigado, a gente queria tirar um print, aí daqui um minutinho aí, 30 segundos, já pode tirar o print. Você tá por aí, Jerônimo? Estou aqui. Estou pedindo para o pessoal abrir o Wallace, Nunes. Quem puder. Paulo. Aí, se você puder tirar, Jerônimo, Niloberto e o próprio Marcos, porque eu posso tirar aqui. Eu acabei de cair no meu computador, eu estou no meu celular. Deixa eu ajeitar a juba aqui. Pronto. Perfume. Avisa aí a hora. Na primeira, Viviane está com problema, o Walter e o Paulo poderiam abrir. Paulo abriu, PC. Walter, é o Tonoli? Se pudesse abrir aí para a gente fazer um print. Na primeira tela, está faltando 2. Estou tentando abrir aqui, não estou conseguindo, não. Ok. Tá bom. A Vivi já falou que não conseguia, né? Então, beleza. Eu vou tirar aqui. Vamos lá. Todo mundo sorria. Aí, foi o primeiro. Deixa eu só salvar a imagem aqui para tirar, porque tem mais uma tela com mais gente aqui, tá? Isso, tem 2 telas. Ctrl D, deleto essa. E agora a gente volta para a reunião e vamos para a segunda tela. Pronto, aí a gente tem mais colegas aí. Então, André Luiz, Omar, Wallace, Everaldo, Micael, Daniel, Jamília, Adriano, Márcio, Marcelo e Leonardo. Ninguém mais? Posso tirar? Opa! Pode ir. Omar entrou aí, legal. Rapaz, saudade de ir para essa terra, viu? Nossa Senhora, você não tem ideia. É o lugar que eu mais vou no ano. É da terra. Rapaz, agora o negócio no... Todos aqui. Então, vamos lá, todo mundo sorrisão agora, vamos pro próximo. Aê! Pronto. Salvando aqui a imagem. E colando aqui. Pronto, gente. Print tirado. Muito bom, viu, Marcos? O Jerônimo aí vai finalizar, mas a gente podia falar um pouco mais agora daqui para frente sobre essa norma aqui nos nossos bate-papos, para que as pessoas se fixem mais qual que é a importância dela, né, Jerônimo? Exatamente. É interessante, até nós mesmos que estamos no dia a dia, depois que eu bati o papo com a cara, eu fui visitar um cliente no Polo. Pela primeira vez você para, quando você, lá no quadro branco dele, estava lá, na muro, as cores, pregado. Achei interessante. Falei, interessante, cara, eu nunca tinha visto isso. Ou seja, nós mesmos não nos atentamos a isso, né? O pessoal do dia a dia, lógico, mas a gente que com automação, mas eu não estou tão ligado nisso. Então, achei interessantíssimo, viu? Tá lá na sala, eu devia ter tirado uma foto para apresentar hoje. Mas vou pedir para mandar e eu vou mandar para você e para a Karen. Mas muito legal. Bom. Bacana, bacana. Eu agradeço a você, a Karen, a Viviane, a turma toda da Andes. Foi muito bom estar com vocês.
Obrigado por ter aceito o convite. E o ano que vem tem mais, viu? O ano que vem Estamos tem à disposição. Nós Conte temos, conosco. É isso aí, muito bom. Isso aí. temos alguns eventos aí para fechar o ano ainda. Além daqueles 3, acho que nós teremos mais 3. Queremos fazer um seminário no final do ano aí. Estamos estudando a fórmula, o modelo. A gente quer falar de indústria 4.0. Outro enfoque, né? Mudar um pouquinho do que está no dia a dia aí. Estamos falando com o Marca, estamos falando com o Márcio Meirelles, estamos falando com o Paiola lá em São Paulo. A gente vai achar um modelo diferente e teremos um seminário aí no final de novembro. E o que nós faríamos tradicionalmente, workshop de vazão, medição de vazão e válvula de controle, nós deixamos para março do ano que vem presencial. Até lá, esperamos que as vacinas estejam aí e com comprovada eficácia para que possamos fazer esse workshop aí que foi um grande sucesso. Obrigado novamente, obrigado a todos presentes. Nunes, não esqueça do dia 30, o bate-papo com o Davi, você é um dos nossos convidados. Ok? Pedir um favor, Jerônimo, se você puder salvar o bate-papo, porque agora eu dei um problema no meu Zoom aqui, tá bom? Tá legal. Grande abraço a todos mais uma vez, obrigado pela Indress House novamente. A gente que agradece, pessoal. Tudo de bom. Um abração para vocês aí. Obrigadão, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Tchau, Obrigado, tchau. boa noite. Obrigado, Boa noite. Endres. Obrigado, Isa. Valeu. Valeu.